Oi, outubro. Estamos em outubro e hoje, dia 7 de outubro. Um mês dedicado às missões. Lembramos de Santa Teresinha do Menino Jesus e toda a sua dedicação. Mesmo nunca tendo saído de um camelo, em levar a todos os cantos do mundo o amor ao coração de Jesus. Por isso, nesse mês, nós lembramos ela também como padroeira das missões. E nesse mês, nós também comemoramos, celebramos o Santo Rosário, que por sinal hoje é o dia dedicado especialmente à lembrança dessa festa do Santo Rosário, que foi divulgada por São Domingos Gusmão e a pedido da própria Virgem Maria. O rosário significa coroa de rosas. Por que será dessa simbologia, desse termo e de onde ele vem, rosário? Romanos e gregos costumavam coroar com rosas as imagens que representavam seus deuses, como um símbolo de oferta dos seus corações. E para os cristãos, há somente um Deus. Acreditamos somente em um Deus. Um Deus que é um mistério, que é um Deus que se faz três, mas que é um Deus. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas que é um Deus. Um mistério que foi muito perseguido para uma compreensão por Santo Agostinho. Sugiro até, deixo depois aqui anotado, algumas leituras que vocês podem estar fazendo para ajudar na espiritualidade e compreensão deste Deus tão maravilhoso que é um, mas se faz três. E, durante as perseguições realizadas por romanos e gregos contra os cristãos após a morte de cruz de Jesus, a perseguição sofrida, as mulheres cristãs que eram enviadas ao Coliseu Romano para serem martirizadas, passaram a entrar com coroas de rosas em suas cabeças, como símbolo de alegria e da entrega de seus corações, que iam ao encontro do seu Pai Criador. E após o martírio, essas rosas eram recolhidas à noite pelos cristãos que rezavam uma oração ou um salmo pelo descanso dos mártires. Sendo assim, desde esse tempo, a Igreja de Cristo, fundada em Pentecostes, recomendava rezar este rosário e se recitava os 150 salmos. Esse formato mais próximo do que conhecemos hoje do rosário, ele surge aproximadamente no ano 800. Os monges rezavam nos mosteiros os salmos. E alguns dos monges, eu digo alguns porque nós temos várias congregações, vários mosteiros de origem de várias pessoas. E houve monges que se dedicaram a fazer a tradução dos antigos testamentos, dos documentos encontrados do Antigo Testamento e Novo Testamento, fazerem a tradução do aramaico, hebraico para o latim, que é o que nós temos conhecimento da Bíblia Vulgata, ou seja, no formato mais próximo do latim, que depois foi passando a outras traduções. E poucas eram as pessoas que sabiam ler ou escrever, pessoas cultas naquela época. Os monges entenderam, então, a partir da tradução, que deveriam ensinar as pessoas a rezar o Pai Nosso, uma oração simples deixada por Jesus durante a sua caminhada no meio de nós. Uma oração simples de como orar ao Pai, de como conversar com o Pai, nosso Criador. E aí ensinam e pedem que reze os 150 Pai Nosso.
Com o passar do tempo, foram sendo formados 3 saltérios, com as 150 Ave-Marias, 150 louvores em honra a Jesus e 150 louvores em honra a Maria. O primeiro saltério faz a passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento, usando a saudação do anjo Gabriel a Maria e de sua prima Isabel. Este rosário curto era conhecido como Saltério da Virgem. Foi acrescentados 150 louvores em honra a Jesus e 150 louvores a Maria. Em 1365, se fez uma combinação dos 4 saltérios e dividiu-se as 150 Ave-Marias em 15 dezenas, colocando-se o Pai Nosso no princípio de cada uma delas. E em 1500 fica estabelecido que, para cada dezena, haveria um meditar de um episódio da vida de Jesus e Maria, surgindo assim o rosário com seus 15 mistérios. Como chegou até nós essa devoção? Anterior a 1365, ou seja, no ano de 1208, a própria Virgem Maria apresenta a Domingos Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores, conhecido como dominicanos, o rosário como arma para vencer as heresias, dando a ele a vitória sobre os albigenses. Veja, uma época de Gusmão onde a heresia estava crescendo cada vez mais e mais. A Virgem Maria, em sua aparição, revela a Domingos que a cada Ave Maria rezada lhe entregue uma rosa e a cada rosário completo uma coroa de rosas, que essas rosas são entregues por ela a Deus. Ou seja, cada uma de nós, cada rosa, somos cada um de nós seus filhos. Em seguida, a Virgem Mãe aparece ao Papa Pio V e ele recebe a revelação de que seria a batalha contra os muçulmanos através do Santo Rosário. Hoje, 7 de outubro, nós comemoramos 450 anos desta vitória. A batalha é conhecida como a Batalha Naval de Lepanto, na Grécia. Na época em que os turcos muçulmanos avançavam cada vez mais para o ocidente, perseguindo e destruindo os cristãos. E no dia 7 de outubro, tem-se essa vitória. E por isso foi instituído pelo próprio Papa São Pio V a festa da Nossa Senhora do Rosário. Vários outros momentos, outras pessoas propagaram o Santo Rosário, mas o que nós temos mais recente e próximo de nós e memorável foi o Papa São João Paulo II, conhecido como Papa de Maria. Ele escreveu a exortação apostólica Rosarium Virginis Mariae sobre o Santo Rosário. E é considerado uma oração perfeita o rosário, porque leva a meditar a história da salvação e que era dividida em mistérios gozosos, os mistérios dolorosos, e os mistérios gloriosos. E a partir do Papa São João Paulo II acrescenta-se os mistérios luminosos. Se passaram 2000 anos, por assim dizer, para chegarmos na forma atual do Santo Rosário, tida como uma arma, pois a Mãe de Deus recomendou várias vezes que fosse rezado pela conversão e salvação dos pecadores. Ora, quem são os pecadores? Podemos perguntar, não é verdade? Não somos todos nós? Não somos nós, os seres humanos, com as nossas imensas fraquezas, dificuldades de sermos pobres de espírito, para termos a humildade de reconhecermos quanto fracos somos e nos deixarmos levar pelas tentações? Somos nós, né? Porque muitas das vezes pensamos, eu estou rezando para os pecadores e pensando que eu estou rezando só para o outro. Não, eu estou rezando para mim, porque temos as tentações diárias, todos os dias. Eu poderia ter ido deitar ontem, dormir e não amanhecer hoje. A partir do momento que eu acordei hoje,
o inimigo está me tentando para que nesse dia eu caia e não continue na missão de alcançar o céu, na missão da minha santificação. Todos nós. Especialmente nesses tempos atuais, né? Com tanta tecnologia que nos mostram os maiores males que afligem a humanidade a todos os instantes, inclusive os nossos, porque estamos também na rede, estamos também nessa tecnologia, passando notícias com palavras que agradam ou palavras que não agradam, somos todos nós, né? E encontramos várias coisas, né? O aborto, as ideologias, os divórcios, o materialismo, enfim, meios hediondos que têm como foco maior a destruição das famílias, a minha, a sua, de todos nós. Isso não é de hoje, isso vem de muito tempo, desde que o mundo é mundo. Se olharmos no Antigo Testamento, a primeira família não conseguiu manter-se de pé. Eva se deixou levar pela tentação e todo um propósito que Deus tinha naquele momento para suas criaturas foi-se por água abaixo. Aí temos de novo o inimigo tentando a nova Eva, Maria, para que ela dissesse não, para que não viesse para nós o Salvador. Mesmo ele tentando, Maria disse sim. Uma menina, na sua adolescência, dizendo sim e aceitando fazer a vontade de Deus, todo um mistério através da sua vida para a vinda do Salvador. E por que da Virgem Maria a arma do rosário? Há uma passagem de São Domingos Gusmão que estava pregando o rosário perto de Carcassonne e trouxeram até ele um herege possesso pelo demônio que falava mal do Santo Rosário. Havia no corpo desse homem, desse herege, 15.000 demônios e que atacavam os 15 mistérios. Nessa época, eram somente 3 os mistérios meditados, como citei anteriormente, e demorou até chegar o Papa São João Paulo II, que adiciona o 4º mistério, o luminoso. Pois já naquela época o demônio deixou claro que a reza deste rosário, desta arma, e que contemplava e meditava a vida de Jesus desde o anúncio do anjo Gabriel, impunha medo e horror nas profundezas do inferno. Disseram ser ele a pessoa que mais odiavam no mundo, por causa das almas que eram arrancadas deles através desta devoção. Pedindo então Domingos que falassem quem mais eles temiam e que deveriam ser reverenciados na terra, após colocar o rosário em volta do pescoço do homem endemoniado, eles gritavam de forma ensurdecedora, que assustou as pessoas que estavam à volta. Algumas chegaram até a desmaiar de tanto medo. E começaram a pedir que ele parasse o interrogatório. Porque o demônio, que é o pai da mentira, além de contorcer o corpo daquele homem, expressava gemidos cada vez mais alto, assustando, e as pessoas achavam que o homem morreria naquele formato. Em vez disso, Domingos Gusmão se ajoelha e pede a intercessão da Virgem Maria, que lhe aparece, mas somente ele e os demônios a enxergavam. Ela toca o corpo desse herege e diz: respondam o que ele lhes pergunta. E dirigindo a ela, e não a Domingos, os demônios se viram a ela e diz: ó vós que sois nossa inimiga, nossa ruína e nossa destruição, porque desceste dos céus só para nos torturar tão cruelmente? Ó advogada dos pecadores, vós que os tirais das presas do inferno, vós que sois o caminho certeiro para os céus, devemos nós, para o nosso próprio pesar, dizer
toda a verdade e confessar diante de todos quem é que é a causa de nossa vergonha e nossa ruína? Ó, pobres de nós, príncipes da escuridão! Então, ouçam bem, vocês cristãos, a mãe de Jesus é toda poderosa e ela pode salvar seus servos de caírem no inferno. Ela é o sol que destrói a escuridão de nossa astúcia e sutileza. É ela que descobre nossos planos ocultos, quebra nossas armadilhas e faz com que nossas tentações fiquem inúteis e sem efeito. Nós temos que dizer, porém de maneira relutante, que nem sequer uma alma que realmente perseverou no seu serviço foi condenada conosco. O simples suspiro que ela oferece à Santíssima Trindade é mais precioso que todas as orações, desejos e aspirações de todos os santos. E continuaram ainda. Nós a tememos mais que todos os santos dos céus juntos, e não temos nenhum sucesso com seus fiéis servos. Muitos cristãos que a invocam, quando estão na hora da morte e que seriam condenados de acordo aos nossos padrões ordinários, são salvos por sua intercessão. Ou se pelo menos essa Maria, porque era assim que eles se dirigiam a ela como alguém qualquer, não tivesse se oposto aos nossos desígnios e esforços, teríamos conquistado a Igreja e a teríamos destruído muito tempo atrás. E teríamos feito que todas as ordens da Igreja caíssem no erro e na desordem. Agora que somos forçados a falar, também lhe diremos isto. Ninguém que persevera ao rezar o rosário será condenado, porque ela obtém para seus servos a graça da verdadeira contrição por seus pecados e por meio dele. Eles obtêm o perdão e a misericórdia de Deus. Em seguida, Domingos pede que todos que ali estavam rezem com ele o rosário e a cada Ave Maria, 100 demônios saíam do corpo do herege como carvão aceso em brasa. O que dizemos que poderia acontecer se todos nós que dizemos ser cristãos tivéssemos a humildade de rezar com a Mãe de Deus e que também é nossa, pois Jesus a deu para nós aos pés de sua cruz? O que teríamos? O que alcançaríamos? Porém, em vez disso, não seria hoje um dos triunfos do inimigo, de repente, como nós estamos vendo, com tanta desordem de igreja, de ordens e tudo mais, com tantas separações de igrejas e tudo mais, as perseguições de famílias, de cristãos, porque o ser humano não consegue dialogar, ter a paz, muito menos rezar unido. E não rezar somente unido, mas rezar essa arma que ela nos colocou para vencer esse mal, esse inimigo. Não foi o Pai Nosso deixado para nós, e em seguida o próprio rosário para auxiliar no combate ao inimigo e por aquela que já pisou sua cabeça desde o momento que aceitou realizar o plano de Deus e conceber do Espírito Santo, trazendo em nosso meio o Deus que se faz homem e nos salva ao entregar sua vida numa cruz? Em vez disto, a Virgem Maria passa a ser ignorada, tida como uma mulher qualquer. E vem uma das suas dores e que perpassa o coração de Jesus também, que são essas divisões dentro da própria Igreja de Cristo, igreja que ele deixou a pedra angular e preparou para que estivessem todos juntos, como Maria no dia de Pentecostes, para nascer e caminhar em unidade. Em vez disso, vamos sempre nos separando. Respeito todas as outras denominações cristãs,
Mas deveríamos colocar um dedo na nossa consciência sobre isso, sobre essa realidade, o quanto das nossas fraquezas de querer caminhar os nossos caminhos e não de Deus pode estar sendo causa do que nós sofremos hoje na humanidade. Será que não teríamos a conversão dos pecadores e evitaríamos o mal desses sistemas de domínio exercido por líderes que esquecem que são nossos representantes e deveriam nos servir e passam a ter o autoritarismo, o poder extremado, e aí não se preocupam com o próximo, e acabam, né, nos fazendo todas essas atrocidades que nós temos visto. Será que se a gente não fosse realmente mais unido e seguindo realmente do formato como Deus sempre nos pediu, não manteríamos as famílias firmes e fortes e protegidas de qualquer insanidade, como o aborto, por exemplo, que vem nos assolando cada vez mais? Que possamos refletir no decorrer deste mês e termos a humildade de nos reconhecermos realmente pecadores e necessitados de Deus em nossas vidas. Somente assim poderíamos pensar que Jesus voltaria. De momento, sem um corpo não poderá vir e ficará somente à distância, observando quanto mais bateremos nossas cabeças para compreender o que já está adiante e nós ainda não enxergamos. Porque falar do corpo? Se Jesus tem um corpo, então vamos lembrar do nosso corpo, e que tem vários órgãos, mas estão unidos, trabalhando para que o sistema corpo funcione. E estamos separados, esses órgãos, esses membros, e temos dificuldade de fazer a unidade para que sejamos um único sistema, um único corpo, uma única igreja, para que Jesus possa vir, que é a cabeça dessa igreja. Não estou aqui para julgar, para condenar, não é o meu papel, mas fica essa reflexão diante de todo que nós estamos vivendo. E hoje, que completamos 450 anos, lembrando a vitória, como nós vimos anteriormente em Lepanto, na Grécia, as perseguições, será que não precisamos realmente estar novamente de joelhos dobrados, usando as armas do céu que nos foi deixada para a gente vencer essa perseguição, que hoje avança mais e mais para o Ocidente, porque já está no Ocidente, já está aqui no meio de nós. Não temos mais como ir até Lepanto, na Grécia, porque ela já chegou até nós, já atravessou o oceano. Fica então essa reflexão para nós desse dia onde nós lembramos o Santo Rosário. E onde está a nossa humildade de contemplar, porque o Rosário não é dedicado a Maria. Essas rosas não são a Maria. Essas rosas somos cada um de nós, quando contemplamos cada mistério, porque cada mistério do Santo Rosário nos lembra a vida de Jesus, a redenção de Jesus por cada um de nós. Nós contemplamos desde o anúncio do arcanjo Gabriel à Virgem Maria até o momento da coroação dela no céu. Nós contemplamos todo o Novo Testamento, nós contemplamos Jesus nos seus momentos na infância, Jesus na sua vida adulta pregando o Evangelho, Jesus nos seus momentos de dor, desde o Horto das Oliveiras até a morte de cruz. Jesus a partir da sua ressurreição, nos seus mistérios gloriosos e em preparação, o tempo que ele ficou junto dos apóstolos, junto de Maria e de tantas outras mulheres, preparando para a vinda do Paráclito, que quando vem em forma de línguas de fogo,
faz nascer a igreja que Jesus preparou o tempo todo. O Espírito Santo, que é como um professor particular, que nos auxilia a caminhar para a santificação e a compreender cada um destes momentos. Nos mistérios gloriosos, nós lembramos também a Assunção de Maria, porque como Deus poderia permitir que ficasse na terra o corpo daquela que ele escolheu para ser também a mãe do Salvador? E contemplamos sua coroação, sim, no céu, porque em nenhum momento poderia deixar de ser coroada também a mãe do nosso Rei. Então, essa unidade que de repente nos falta de compreensão do que seria esse rosário que todos nós que dizemos ser cristãos deveríamos estar rezando nesse momento, porque quando aparece o formato que ele vem foi realmente para enfrentar heresias, perseguições, martírios, tantas coisas que nós estamos vendo, né, atualmente, porque hoje estamos num formato novo de guerra, com armas novas. Hoje as armas são biológicas, químicas, tecnológicas. Essas são as armas da guerra nesse novo tempo que estamos vivendo, desse novo século, e com tantas atrocidades. Mas se perseverarmos na vontade de Deus e usarmos o que Ele já nos deixou desde sempre, podemos vencer, sim, mais uma vez, todas essas perseguições. Então, essa lembrança hoje, no dia 7 de outubro, e que foi instituída pelo Papa lá atrás, né? Papa São Pio V, em 1571, quando da vitória da Batalha Naval de Lepanto, possamos nós também comemorar em 2021 a vitória dessa batalha temporal e espiritual que estamos vivendo contra todos os ismos de heresias presentes, porque hoje as heresias vêm nos nomes mais variados, né? Ismo no final, ismo. Então temos que cuidar, e fica essa reflexão, essa meditação no contemplar desse Santo Rosário, para que possamos realmente, cada dia que nos é agraciado, e temos que louvar a Deus pelo sol que brilha do novo dia, que nos dá a nova oportunidade de fazermos diferente do que foi antes, para alcançarmos realmente a nossa santidade e voltarmos à casa do Pai. Isso que Ele nos dá para vencermos o inimigo, porque o inimigo está no reino que foi dado a Ele, essa terra. Mas podemos derrubá-lo se nos unirmos verdadeiramente e rezarmos realmente de coração contrito, voltados realmente para Deus, lembrando da nossa humanidade, das nossas fraquezas. Somos a imagem e semelhança dele, mas não ele. Deus é Deus e nós somos seres humanos criados por ele, filhos emanados a partir de Jesus Cristo, com a Virgem Mãe que nos foi dada como mãe, nessa grande família. Tenhamos a humildade de sempre reconhecer isso, para que possamos realmente fazer a vontade de Deus. Amém.